E o Esporte Clube do Recife não vai cair, hein? Tô cravando isso hoje, dia 18 de agosto de Já subiu pra 2025. cabeça hoje. Se parar para analisar aqui esses jogos em casa, Atlético Mineiro É dá para difícil. vencer, Fluminense dá para É vencer, difícil. Ceará dá para vencer, Bahia dá para vencer, Corinthians dá para vencer, Inter dá para vencer. Vai ganhar todo mundo, Marco. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve, galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bio Bahia. Eu sou o Bio Bahia, o seu YouTube favorito. Esse ano tinha tudo para ser aí um ano bom, né, para as equipes nordestinas. Primeiro ano que tinha 5 nordestinos na Série A, né? Era ali 25% dos times aí na Série A sendo nordestino. Tudo aí tava aí se caminhando para ser um ano aí histórico para o Nordeste. Mas infelizmente, né? Infelizmente, algumas equipes estão deixando muito a desejar, né? Estão deixando muito a desejar e já tá começando a bater o desespero em alguns torcedores, né? Alguns torcedores já estão inventando coisas, já estão criando jeito de permanecer na Série A, já estão criando mundos alternativos, já estão criando coisas só na cabeça deles que pode existir isso aí. Eu acho que a situação tá muito difícil para uns 3 times nordestinos aí. Eu acho que os 3 não vai cair. Eu acho que um deve escapar dos 3. Não acredito que os 3 caiam. Eu espero, né? Que os 3 não caia, porque se cair 3 é feio demais, cara. Ainda bem que o Ceará tá fazendo uma boa campanha, o Bahia tá fazendo uma boa campanha, mas os outros 3 aí estão deixando muito a desejar, e isso já tá subindo pra cabeça de alguns torcedores. Os caras já estão inventando. Eu vou trazer pra vocês aqui, né? Vamos analisar aí 2 vídeos que eu trouxe aqui de torcedores diferentes, falando aí o que a equipe dele pode fazer pra escapar ou não, e vamos tentar dar aí o nosso toque aí, o nosso pouquinho. Vamos dar uma risadinha, porque a gente não tem nada a ver com isso, mas vamos ver se faz sentido aí o que eles falaram aí, se dá pra escapar da maneira que eles estão falando aí. Então já vai deixando o like, seguindo o canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Para iniciar, vamos iniciar aqui com o nosso parceiro aqui, Linésio, um cara que eu admiro bastante aí, tem um conteúdo bem legal, mas vamos ver o que foi que o Linésio falou aí. Diz que o esporte não vai cair. Eu acho que ele tem razão, o esporte não vai cair, na minha opinião o esporte já caiu. Mas vamos ver aí a tese dele de como o esporte pode escapar aí. Vamos ver um pouquinho ali, se você quiser ver o vídeo completo, você vai no canal do Linésio. Vamos ver um pouquinho o que ele falou e se faz sentido aí o que ele tá dizendo, ou se já tá subindo a loucura pra cabeça, né? Mas vamos analisar. E o Esporte Clube do Recife não vai cair, hein? Tô cravando isso hoje, dia 18 de agosto de 2025. Já subiu pra cabeça, o Linésio. O esporte não vai cair. Bom, mas Já também caiu. Se cair, eu tô lascado, né? Já Vamos cai- falar mais sobre isso neste vídeo. Melhor conteúdo esportivo do YouTube, Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube. A vinheta de nerd é massa. Um grande dia. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação atualizada no momento que eu estou gravando o vídeo, óbvio, na parte de baixo da tabela. Aí nós estamos vendo o Grêmio na 13ª colocação com 23 pontos. Olha a zona de O Corinthians rebaixamento, vem na velho. 14ª com 22, o Santos, mas mesmo assim 6-0, o Santos vem na 15ª colocação com 21 pontos. O Vasco vem na 16ª com 19, e aí dentro da zona de rebaixamento, Vitória na 17ª também com 19, Juventude Já entrou na zona do Vitória, ó. 18ª com 15, Fortaleza na 19ª com 15 e o Sport na 20ª com 10 pontos. Mas se você olhar aí o retrospecto nas bolinhas dos últimos 5 jogos, veja que o Sport foi o único que não perdeu nas últimas 5 rodadas. Tudo bem que foram Também não ganhou, 4 Linésio. empates e apenas uma vitória, é verdade. Mas o Sport vinha fazendo e ainda faz, né, gente? A pior campanha de um Da clube Série A. brasileiro na Série A até o momento. Nós estamos na primeira rodada do segundo turno e ainda tem clubes que faltam pagar jogos do primeiro turno, como é o caso do Sport. Tem 2 jogos O a Sport menos. tem 2 jogos a menos. Mas aí, ó, vocês estão vendo, o Sport nos últimos 5 jogos foram 4 empates e uma vitória. Você veja que o Fortaleza perdeu 2 jogos, o Juventude perdeu 3 jogos, o Vitória perdeu 1, o Vasco perdeu 1, o Santos perdeu 2, o Corinthians perdeu 2 e o Grêmio perdeu 3. Inclusive o Grêmio perdeu um desses 3 O jogos. Corinthians já tá no pé do bolo ali, viu? Vamos comigo, combinando meu look com minhas legendinhas. Para esse look mais radical, damos um guarda-roupa. Para o Sport. E aí, gente, nós temos que analisar os empates do Sport, né? Nós empatamos com o Vitória, que foi o primeiro desses 5 jogos.
estávamos perdendo por 2-0 e fomos buscar um empate heróico lá no Barradão, já mostra uma evolução no futebol do Sport, né? Tudo bem que o Vitória também não está jogando tudo isso, né? No último fim de semana, o Vitória colocou 2-0 no Juventude dentro do Barradão e tomou um empate também. Então, bem, a gente pode pensar que o Sport jogou melhor que o e Vitória. pegou um time um pouco fragilizado. Mas mesmo assim, o Sport estava perdendo por 2-0 e foi lá buscar um empate. Depois, nós fizemos 2-0 na equipe do Santos, dentro da Ilha do Retiro, e o Santos buscou o empate em cima da gente. O Sport foi frouxo. Da mesma forma que o Vitória deixou a Vitória escapar contra o Sport deixou a Vitória escapar contra o Santos. E vai pegar o Santos na Vila agora. 2-0 dentro de casa, não pode amolecer e deitar na cama achando que o placar já está resolvido. Mas mostrou uma evolução, né? O Sport que vinha sem fazer gols, vinha só perdendo, buscou um empate heróico com Vitória no Barradão e, querendo ou não, empatou com o Santos na Ilha do Retiro, num empate com sabor de derrota, já que o Sport estava vencendo por 2-0. Depois veio o jogo do Bahia, empate também sem gols. E vai pegar o Bahia na jogo, fonte. né? No qual o Bahia perdeu ali algumas oportunidades, mas na minha opinião, com todo respeito, viu, gente? O Sport foi melhor no jogo, por mais que o Bahia Esses caras falam com todo respeito. o Bahia teve mais controle da bola, mas aquela posse de bola zero efetiva, né? Porque o Bahia não fez o suficiente para ganhar o jogo. Talvez tiveram um ou dois lances com o Borduque e com o William José. Eu acho que o maior, rapidinho aqui, eu acho que o maior problema aí do Sport é que esses jogos aí que o Ned falou que foi dentro de casa, vão botar Santos, Bahia e São Paulo. São Paulo Sub-20, que foi o último agora, né? Não, o São Paulo já foi pelo retorno, então não tem outro jogo. Mas o Bahia e o Santos, o Sport pega fora de casa. E aí é muito mais difícil, cara. Muito mais difícil mesmo. Porque Bahia na Fonte Nova é complicado. E o Santos lá na Vila, brigando para não cair, vai ser complicado. Já o Vitória, ele pega dentro. Mas ainda é uma situação muito complicada aí que tá o Sport. Que o Bahia pelo menos poderia ter feito um gol, mas não fez. Mas o Sport também teve oportunidades. O Sport teve a oportunidade com o Léo Pereira. Ô, Léo, se você ficar relembrando o passado aí, já era, moleque. Não sabe, e o torcedor do Sport também, o porquê aquela bola não entrou. Depois teve ali o Derek no primeiro tempo e o Barleta, que perdeu. O Barleta perdeu um gol na cara do Ronaldo e chutou pra fora. A gente tá tentando buscar aquele gol que o Barleta perdeu. argumentos para tentar também, manter a esperança. O goleiro do Bahia estava lá para fazer uma grande defesa. Então o Sport, aquele resultado de empate, eu até acho que foi justo. Mas o Sport poderia ter vencido o Bahia também na Fonte Nova, que jogou pouco o Bahia, tá? Não foi não na ilha, velho. Depois veio o Grêmio. E aí o Sport foi lá e jogou contra o Grêmio e venceu o Grêmio na Arena do Grêmio 1-0. O Grêmio também não está fazendo um campeonato tão bom, mas mesmo assim tem uma gordura. Aí vamos, Ned, né? Vamos pro canal agora do nosso parceiro Marcos Guedes. Vamos ver o que foi que o Marcos falou aí sobre ele manter aí, ele ficar na Série A. O que é que ele acha que o time dele vai fazer ou pode fazer se permanecer na Série A. A briga tá grande, a briga tá grande. Daqui a pouquinho vamos escutar o que o Carpini falou. Mas olha aqui, gente, ó. Em casa, Vitória tem Atlético Mineiro, Fluminense, Ceará, Bahia, Corinthians, Inter, Botafogo, Mirassol e São Paulo. São emocionalmente? Daqui a pouquinho vamos escutar o que o Carpini falou. Mas olha aqui, gente, ó. Em casa, Vitória tem Atlético Mineiro, Fluminense, Ceará, Bahia, Corinthians, Inter, Botafogo, Mirassol e São Paulo. São 9 jogos em casa. Rapaz, que jogo dedicado, velho. Nenhum clube desses aqui vão brigar pelo título. Espera aí, rapaz. Fora de casa, ele tem Flamengo. A gente tá brigando pelo título, nós estamos em quarto. Se outro time tivesse em quarto, tava brigando pelo campeonato, pelo título. Nós estamos em quarto, a gente pode alcançar isso aí. Claro que tem 3 times na nossa frente, mas a gente tá em quarto ali, tá brigando, velho. Mas fazer o quê, né? Vamos lá, vamos ver a tese do Marcos. Grêmio, Vasco, Santos, Cruzeiro, RB, Bragantino, Sport, Palmeiras. Aí fora de casa, engrossa, né? Contra o Flamengo, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Isso que é o problema. Mas os demais aí são times que vão brigar em meio de tabela. Vitória tem 19 pontos e faltam 26
Nove jogos. completar aquele número mágico ali de 45 Tá pontos. difícil a situação. Faltam 18 jogos, tá? Precisaria de 9 vitórias para conseguir 27 pontos. Semana passada eu vendi um projeto de estratégia de marca por mais de 30 mil reais. Deus, Para um meu cliente Deus. completamente novo. Né? Em 18 jogos disputados, ganhar 9. Você faria 50%. Hoje, quem tem 50% do campeonato de aproveitamento é o Fluminense, que tem 27 pontos em 18 jogos. Então, é mais ou menos uma campanha parecida com o que fez o Fluminense até esse momento aqui no Campeonato Brasileiro. Agora, pelo andar da carruagem, a gente pode entender que talvez esse número de 45 pontos possa baixar. É a sua esperança, Já teve vamos lá. times Porque se senão deu livrando do zebra. rebaixamento, que eu me lembre, tá, gente? Com Senão deu até que zebra, 39 pontos, salvo engano. 40. Cara, eu não sei qual é a situação que tá pior por enquanto, mas a do Vitória tá triste, viu? A situação do Vitória tá complicadíssima. Porque os jogos de dentro de casa do Vitória nesse segundo turno, cara, não vai ser brincadeira, não. O Vitória vai ter que buscar muitos jogos aí, vai ter que vencer muitos jogos fora de casa, velho, porque dentro de casa não tá fácil. 43, 44, mas também já teve time se livrando com 46, por exemplo, né? Então, esse número de 45 é apenas uma metazinha, um número-chave para você mentalizar. Mas pode ser que seja um pouco menos, né? Talvez 43 pontos, aí já melhora para o Vitória, né? Pode ser. Nós vamos trazer a fala do Carpini, mas chamou o Vitória de fraco emocionalmente. Chamou os jogadores de fraco emocionalmente. Capini botou Chamou o pocando do ambiente Vitória. do Barradão de fraco emocionalmente. E eu acho que isso daí deveria ir pro vestiário. Capini botou Pro pocando, vestiário, a velho. partir de agora. Mostrar para os jogadores que o próprio Carpini ajudou a montar esse elenco. Então, quando você monta o elenco, você tem que Tem que mostrar esses priorizar vídeos para Fábio Mota, jogadores fortes que mentalmente, contratou ele. jogadores que não se lesionam, que é outra situação que vamos falar agora para você. Quantos jogadores o Vitória tem no departamento médico? E aí? Nós temos que nos apegar a alguma coisa, né, gente? Se parar para analisar aqui esses jogos em casa, Atlético Mineiro, É dá para difícil. vencer. Fluminense, dá para vencer. difícil. Ceará, dá para vencer. Bahia, dá para vencer. Corinthians, dá para vencer. Inter, dá para vencer. Vai ganhar todo Botafogo, mundo, Marco. Mirassol e São Paulo. Dá pra vencer em que sentido, Marcos? Eu vejo 9 jogos com possibilidade de vencer, mas com as Que mesmas sentido? atitudes dos jogos contra o Sport, contra o Palmeiras e contra Cara, é o complicado. Tá Juventude, complicada a situação. O Marco tá tentando não vai vencer. se apegar a alguma coisa Ou aí o pra. Vitória vai enfrentar esses times? O Vitória do primeiro tempo contra esses times? Ou o Vitória do segundo tempo com as substituições do Carille? Primeiro tempo, não. Que contra a gente jogou com um a menos. Incrível, o Carille desce muito as linhas. O Vitória fica muito preso praticamente dentro de sua área, tomando sufoco, pressão do adversário. Não consegue sair muito. É isso aí, né, galera? A situação tá difícil do Vitória e do Sport, né? Eu trouxe aí um pouco da fala dos torcedores aí, mas eu analisando agora, eu acabei vendo que a situação do Vitória tá muito difícil, cara. A situação do Vitória, não sei se o torcedor do Vitória tá me escutando aqui, mas tá muito difícil. O Vitória teve o primeiro turno dentro de casa com equipes que dava pra ele vencer tranquilo, cara, sabe? Mas ele pecou muito. O Vitória hoje tem 3 vitórias, tem 3 vitórias, né? Num 19 jogos. Então é pouco demais, é muito pouco. E aí, agora ele vai ter que sair, vai jogar com esse time mais forte dentro de casa. E aí vai ficar difícil. Porque um exemplo, ele vai pegar o Atlético Mineiro brigando para ir para Libertadores. Ele vai pegar o Bahia brigando para ir para Libertadores, ainda ser um clássico que é difícil. Né? Ele vai pegar o Botafogo, pode pegar o Botafogo brigando por título, sabe? Ele vai pegar o São Paulo pode estar brigando por título ou por ir para Libertadores, sabe? Então é difícil os jogos do Vitória dentro de casa. O Vitória, para se manter na Série A, ele vai ter que buscar pontos fora de casa e não dentro de casa, né? Dentro de casa, os 2 jogos mais acessíveis para o Vitória aí é o Mirassol e o Ceará, porque o Ceará muitas vezes não faz um bom jogo fora de casa. E o Mirassol também não tá, de vez em quando,
dá umas baixadas ali, tem condições do Vitória vencer no mano a mano, mas faz um bom jogo o Mirassol, um bom campeonato. Então ficou difícil pro Vitória. Fora de casa, o Vitória vai ter o Santos, vai ter o Fortaleza, né? Vai ter o Vasco. São equipes aí que eles vão ter fora de casa. E dá pra vencer lá. Mas tá difícil, porque o Vitória tem que, de 18 jogos, o Vitória vai ter que vencer metade. São 9 vitórias, né? Sendo que no primeiro turno ele só ganhou 3 jogos. Então tá difícil a situação do Vitória, cara. Tá difícil. Pode complicar mais ainda. Eu acho que o Vitória tá tendo muita sorte, porque outras equipes estão aí brigando com eles também para não pra cair pra divisão, né? Tem outros times aí que estão pior. Mas se não fosse sair, tava difícil. E o do Sport, eu gosto de Linésio, eu curto o Linésio, mas Linésio tá muito difícil pro Sport se manter. Se o Sport se manter na Série A, você, torcedor do Sport, pode ficar de joelho, orar aí uma semana, agradecer, porque tem que ser um milagre pro Sport permanecer na Série A. O Sport tem que vencer 11 jogos dos 20 que tem. Nem metade dos jogos é mais do que a metade, são 11 jogos para vencer dos 20 que tem. Sendo que desses 18, vou botar 18 agora no segundo turno, metade é fora de casa, né? Aí você tem aí São Paulo, Flamengo, Fluminense, Bahia, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, né? Tudo para você ainda pegar pelo caminho, e muitos desses fora de casa, e você tendo que vencer 11 jogos, sendo que você só venceu um. Aí é mais ou menos a questão da espera de um milagre, velho. Eu vejo os caras, velho, eu sinto como um exemplo aí, quando o Bahia em 2023 tava brigando para não cair, cara, a gente ficou tentando buscar alguma coisa ali, para fazer assim, não, dá para continuar na Série A. Mas que tá difícil, velho, tá difícil. E a questão do Marcos, o Vitória vencer toda dentro de casa, rapaz, não vai não, Marcos, não vai não, vai ter que vencer fora de casa. O Vitória vai ter que vencer tantas fora de casa, né? Um exemplo, são 9 jogos. Então pode tentar vencer 4 fora de casa e 5 dentro de casa aí. Mas esse negócio de vencer 9 jogos, já é difícil vencer os 9. Acho que é mais fácil vocês se pegar aí com a questão de abaixar aí a numeração para escapar, né? Então, aí se cair aí para 39 pontos, como já foi, 40 pontos, 42, aí fica mais fácil escapar. Mas se for como nos últimos anos, que foi 45, 46, rapaz, aí o bicho vai ficar certo. Vamos ver dos leões que estão aí brigando, qual desses vai conseguir escapar. Eu acredito que um vai escapar. Tá Fortaleza, Vitória e Sport. Vamos ver qual desses daí vai escapar e vai continuar aí na Série A. Vai ser bom ver essa disputa. Agora eu quero saber de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui. Qual desses pode escapar? Qual desses tem o melhor segundo turno aí para escapar? Ou se vai cair tudo para a Série B aí? Diga aí para nós. A gente, graças a Deus, está longe disso. Tá de uma boa. E que continue assim. Então é isso tudo, pessoal. Quero agradecer a todos. Deixa o like aqui. Segue o canal se não for inscrito. E valeu!